Olá pessoal, comentando este livro aqui, Paulo, que a história tem a dizer sobre ele, André Chevitarese, 2024, publicado pela Menóquio, né? Ele vai falar aqui na página 98, ele vai comentar uma passagem de 1 Coríntios 15, 32, em que Paulo se refere ao que tudo indica a um provérbio popular, de uma maneira muito irônica. Ele diz assim: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Essa parte parece uma certa ironia. Bom, em várias Bíblias há uma referência a Isaías, tá? Aí o Chevitarese ele vai falar assim, olha, é curioso, as Bíblias comumente estavam me fazendo sempre referência ao Antigo Testamento, porque na época ele chama atenção para isso, né? A grande maioria dos judeus do século I, eles eram analfabetos. Então, eles nunca chegaram perto de um rolo de qualquer livro da Torá. Eles tinham o rolo da Torá nas sinagogas, tá? Mas para você comprar um rolo da Torá e ter em casa, isso não, muito só precisava ser muito rico para fazer isso. Então você não tinha o texto em casa para ficar lendo. Então, essa referência, essa insistência em ficar procurando referências do Antigo Testamento, o Chevitarese acha um pouco assim, meio anacronismo, tá? Porque não é uma coisa da época, não tinha essa preocupação na época. Com relação a esse texto, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos, é um ditado popular. É um ditado popular, do tipo assim, vamos viver a vida o máximo possível antes que a vida acabe. Né? Isso está presente, por exemplo, uma inscrição funerária na cidade de Afrodísias, na Turquia, escreve assim: enquanto você estiver vivo, seja feliz, coma, beba, viva bem, abrace os outros, pois este foi o fim. Então, está se referindo mesmo a um trecho popular. E aí também, ou seja, ele faz referência aqui aos autores, né, que se referem a vários textos da literatura judaica é, e textos gregos antigos, né, com esses ditos populares. Né? Então, isso estava presente na literatura aí. Também na página 104 ele vai voltar. Ele fala de outra passagem, em 1 Coríntios 15, 33. Ele diz assim: as más companhias destroem os bons costumes. Isso daí é um texto de Menandro, tá? Então, e era um texto muito comum, circulava muito na época de Paulo, era ensinado nas escolas, né? Então, em suma, como um balanço desse item, buscou-se demonstrar que as bases argumentativas de Paulo não estavam ancoradas numa alta e refinada teologia, mas na sua própria experiência cotidiana, na herança cultural coletivamente compartilhada pelas congregações de Deus de Corinto. Os seus argumentos, centrados em ditados populares, são as melhores provas disso. Aí ele fala da ressurreição dos mortos, ele chama atenção, olha. Apesar de muitíssimo bem atestada desde o século VIII a.C., a crítica dos autores gregos à tese da ressurreição dos mortos, como aparece em Homero, Ésquilo e Agamenon, Sófocles, Heródoto, temos uma exceção em Platão, no Banquete de Platão, que temos uma passagem onde fala dos deuses terem concedido o privilégio de libertar a alma de Alcestes do Hades, em admiração pelo seu ato.
tá? Mas a regra geral era que realmente o discurso da ressurreição era escândalo para os gentios, tá? Porque não estava previsto lá. Ele vai falar assim, sobre as teses miticistas, ele vai dizer que Paulo, quando menciona que consultou as colunas da igreja, Tiago, Pedro e João, já está implícito ali que ele admite que Jesus de Nazaré existiu historicamente, né? Porque eles estão trazendo a história desse personagem e isso não está sendo questionado. Então, isso para ele é suficiente. Aí ele vai falar assim: os atuais argumentos de que Jesus de Nazaré seria um mito, uma criação romana, não gozam minimamente de qualquer credibilidade científica, não têm qualquer valor acadêmico, muito menos impactam as pesquisas científicas em torno de Jesus histórico. Então ele está sendo bem categórico, tá? Não se discute isso. Você pega um autor, por exemplo, como Richard Kerrer, que é meticista, ele procura artigos do tipo, vai questionar que Tácito é interpolado, coisas bem pontuais. Mas você não vê um artigo do Richard Kerrer defendendo miticismo na academia. Isso não tem. Então esse debate não está colocado na academia. Não sem sentido, esse tipo de argumento aparece nas redes sociais. É claro que as redes sociais não têm qualquer pretensão de ser um espaço acadêmico, muito menos de divulgação científica. Elas lidam com um público que, na sua quase totalidade, é incapaz de produzir qualquer questionamento sério aos muitos especialistas em cristianismos. Aqui é interessante como é que o Chevitarese está criticando, inclusive, que as redes sociais não fazem divulgação científica. Aí eu pergunto, o canal de Chevitarese faz o que, então? Porque ele tem canal no YouTube. Implica dizer pessoas absolutamente despreparadas que precisariam antes aprender para depois ensinar, continuarão por muito tempo a obter alguma fama e a ganhar cliques nas suas redes sociais, pois os seus públicos jamais lhe exigirão a aplicação de critérios científicos mínimos, como, por exemplo, a aplicação da teoria do conhecimento, isto é, a necessidade de provarem, a partir de hipóteses bem estabelecidas, a partir do uso da documentação, aquilo que está sendo postulado. Na medida em que as redes sociais se constituem um território sem lei, onde tudo é absolutamente permitido, pessoas sem o mínimo refinamento intelectual, sem qualquer currículo especializado que as ampare, sem que tenham qualquer preocupação em produzir suas reflexões em revistas acadêmicas, afirmam que Jesus de Nazaré nunca existiu. Página 76. Então ele é bem crítico aí com relação ao colocar que a questão não será resolvida no YouTube, será resolvida nas revistas acadêmicas e não está colocado, esse tema não está colocado no debate acadêmico. A existência histórica de Jesus não está colocado. Muito obrigado, então.